Hoje nós temos mais uma vez nosso companheiro Adriano Belo de volta à nossa casa, que é a sua casa também, e ele vai nos falar sobre o autodescobrimento, um roteiro para uma vida feliz. Vamos envolvê-lo com muito carinho. Bom dia a todos. Que o Senhor de nossas vidas nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sobre a sua infinita e misericordiosa paz. Falar de autodescobrimento é algo super importante para todos nós. E algumas pessoas até questionam às vezes, tanto quanto outros temas, por que falar tanto às vezes sobre determinado tema? E quando você procura dentro da temática de autodescobrimento, até na internet, você busca sobre esse tema, aparece uma série de vídeos, de palestras, de estudos. Isso reflete a grande necessidade e a importância que esse tema tem de ser tratado nas nossas vidas. Porque senão não haveria necessidade de haver tantas pessoas falando, especialistas ou não da área, sobre aquele assunto. Então é algo que precisamos prestar mais atenção. Não simplesmente folhear livros, como temos um específico, quanto outros vários, mas esse é um dos mais utilizados para estudos, que é o Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E isso vai nos dar material suficiente para buscar outras áreas de conhecimento. Porque um livro desse aqui, analisado por especialistas da área, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, eles falam que a quantidade de informações que nós temos nesta obra, unicamente esta obra, é suficiente para passarmos anos, se não uma reencarnação completa estudando. Especialistas da área falando. Então imagine nós que não fomos para uma faculdade, não ficamos 5, 6, 7 anos estudando sobre essas temáticas da área da psicologia, ter que abordar esse tema exige de nós um certo envolvimento, para que possamos entender melhor o que ali está. E hoje nós vamos tentar facilitar sobre um outro ângulo, que já o fizemos aqui outras vezes, talvez uma maneira de abordar diferente, que para um foi difícil talvez de compreender aquela visão, quem sabe hoje consegue analisar de forma diferente. Como se fosse uma casa olhando de frente, para você trazer todo o relato da casa em si, você começar a olhar pela frente, dando a volta pelos fundos, até voltar à frente de novo. Então hoje nós vamos começar, quem sabe, pela lateral, dar a volta pelo fundo até chegar na frente e na lateral novamente. Então tentamos fazer este estudo de hoje de uma maneira bem espírita, que é o quê? Perguntas e respostas, que é o que nos atrai. Querer respostas para as questões as quais precisamos entender melhor. Então, por que se autoconhecer? Poderíamos nos perguntar, primeiramente. Então, já se vê pela figura em si, que nós trouxemos, que nos olhando em um grande espelho, como se fosse um grande quebra-cabeças, precisamos saber aonde encaixar essas partes para formar este espelho em si. Mas que ele não vai refletir apenas aquela imagem, ele vai refletir outras diversas imagens interiores que vai se aprofundando até o infinito praticamente. E esse justamente é a visão que nós temos, eu particularmente tenho, sobre o autoconhecimento. É algo como que você começa a formar um quadro, uma visão geral sobre nós mesmos, mas que depois cada parte, quando vai se encaixando naquele quadro geral, vai nos dar condições de aprofundar em questões mais específicas. E cada uma delas vai nos aprofundar em outras mais. Então é uma grande viagem para dentro de si. Por que se autoconhecer novamente? Libertar-se de padrões danosos. Todos nós temos bons e maus hábitos no nosso comportamento, vícios e virtudes que fomos adquirindo ao longo do nosso caminhar, no evoluir da nossa criação até agora onde nós nos encontramos. Então, como seres simples na nossa estrutura, ignorantes no saber,
para que este ser viesse se formar o que hoje nós somos aqui, nesse período em que estamos vivendo, que não é a totalidade da evolução, já passamos por diversas experiências. Nas situações mais primitivas do existir, até agora onde nos encontramos. A animalidade praticamente total, até esse nível de racionalidade que nós nos encontramos. E nesse processo, nesse caminhar do início até agora, nós nos viciamos, de certa maneira, em certos comportamentos. Fomos educados, fomos influenciados por pessoas, por grupos, a agir bem e a agir mal. Então, o autoconhecimento ele vai proporcionar mecanismos para que nós efetuemos justamente essa análise. Como nos comportamos perante a vida, perante os outros, para conosco mesmo. Se bem ou mal, a maneira como estamos agindo. O que assimilamos do meio que é benéfico e o que assimilamos que não é bom. Porque todos nós culturalmente fomos injetados certos padrões, maneiras de ver dos nossos pais, da nossa família, da sociedade em que vivemos regionalmente, até da cidade, do estado, da nação, do continente, da etnia. Todos esses são valores que vão sendo colocados na criatura. Muitas vezes reencarnamos em diversos locais, mas algumas dessas enxertias morais de comportamento podem ter ficado gravadas muito fortemente. E hoje se reflete em nossas ações do dia a dia, às vezes, que nós nem mesmo percebemos. Um exemplo. Hoje de manhã eu estava assistindo um dos vídeos, assim, tentando buscar alguma questão que pudesse ressaltar. E para nós vermos como as crianças têm essa bênção, nós como espíritos, da reencarnação, onde é praticamente feita uma limpeza na nossa memória temporária para que novos padrões possam se restabelecer na família, na sociedade, com o grupo em que nos vamos reformular novamente padrões de comportamento, maneiras de ver. Então o estudo que eles fizeram foi assim, enxergar o mundo com os olhos de uma criança, porque é bem diferente dos olhos como um adulto enxerga. Então o experimento que eles fizeram foi pegar o pai ou a mãe, colocar uma parede divisória, colocar de um lado o pai ou a mãe, do outro lado a criança, de maneira que eles não se viam, e em uma tela como esta, projetar imagens e observar as reações de um e de outro. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir a este vídeo, talvez possa estar vindo na sua memória agora no momento. Mas foi interessante, porque começaram a aparecer na tela pessoas fazendo caretas, como nós fazemos para as crianças, assim, de maneira até meio que abobalhada, para chamar a atenção, para tentar tirar um sorriso, para um bebezinho, a gente fica meio que palhaço mesmo, meio bobão, ou abobados. E fazemos 1001 caretas e tentamos pôr a língua para fora, fazer barulhos, para que a criança se motive, estimule e dê um sorriso para a gente. Não é verdade? Todos buscamos isso é natural. Que ninguém quer ver criança chorando nos braços. Mas o que acontecia com esses grupos? As crianças e os seus pais ou as suas mães. Quando eram feitas as caretas, ambos procuravam imitar. Colocava-se a língua para fora, eles repetiam, puxavam-se os olhos, faziam aqueles movimentos faciais. Como em criança nós gostávamos muito de fazer na escola, virar os olhos assim, para cima, aquela coisa horrorosa. Fazíamos muito isso, para assustar as meninas. E todas as vezes que alguém estava fazendo isso na tela, as crianças procuravam repetir. E os pais também, voltando, quem sabe, a uma infância, que eles vivenciaram aquelas mesmas emoções. E foi seguindo assim, paralelamente, acontecendo as mesmas coisas, sem ambos se verem as mesmas reações. Só que teve um momento em que eles mudaram as projeções. Então, ao invés de projetar pessoas, diferentes idades e etnias fazendo essas feições, eles colocaram uma criança de uns 12 anos, mais ou menos, uma menina, em uma cadeira de rodas.
e se via que ela tinha uma limitação física muito grande e mental. Então ela contorcida assim, toda deformadinha naquela cadeira, ela tentando esboçar um sorriso, toda tortinha, ela colocou assim a mãozinha no nariz. E quando a imagem foi projetada, é impressionante a reação da criança e do pai ou da mãe. A criança imediatamente procurou imitar os gestos daquela criança outra que se manifestava na tela. Os pais, todos, ficaram parados, olhando, chocados. Alguns choraram. Teve um pai que ele fez o movimento de olhar do outro lado, virou-se assim, dobrou-se, para ver qual que tinha sido a reação do filho, tanto que chocou a ele. E o filho estava fazendo, rindo e fazendo a mesma feição que a menina estava sorrindo fazendo. Então, o que foi que valeu mais fortemente, bateu mais fortemente nesta hora? Para a criança, um universo em formação, ali naquela reencarnação, limpa nos seus preconceitos, nas suas ansiedades, nas suas preocupações, ela olhou uma outra criança, limitações físicas, qualquer um de nós poderíamos ter, ou até as temos, às vezes, em graus maiores ou menores. Mas não foi o que importou para aquela criança. O que importou foi a tentativa, o sorriso, a maneira que a outra estava expressando uma face, um gesto facial. Mas para os pais, já tocou diferente. O que eles devem ter pensado? Que nós, maioria de pais, podemos nos chocar com aquela imagem em certo aspecto. Porque a sociedade nos educou. Limitação física é sinal de fraqueza. É sinal de dependência, fragilidade, preconceito, às vezes maus tratos, dependendo do grupo onde nós estamos inseridos, dificuldades de conseguir realizar-se como pessoa. Então, aquele adulto, culturalmente, ele já foi educado para quê? Ou você tem a perfeição da forma e é o melhor em tudo que você faz, para se destacar sempre, ou você não é reconhecido na sociedade. Então, aquilo chocou eles, de certa forma, por quê? Foram padrões que já foram inseridos, que eles não aceitariam, de certa maneira, para si próprios. Então, nós temos que tentar, a exemplo, reagir a essas situações que a vida nos proporciona como crianças, meus irmãos. Fazer caretas para as caretas que a vida nos propõe. Porque hoje saudáveis, nós não sabemos o amanhã. Eu tenho amigos de 37 anos que estão tendo derrame, strokes. 37 anos. Essa semana mesmo, trabalhei na casa de um policial, 37 anos ele teve um stroke. Estava com uma bengala, caminhando, claudicando, porque bom para ele, entre aspas, que não afetou a face nem a fala, mas a perna ficou prejudicada. Um outro amigo também que frequenta o nosso centro teve um stroke, ficou razoavelmente debilitado. Um outro amigo fez um transplante de coração. Já estava há mais de 4 anos na fila de espera. Estava fazendo o possível, depois de ter tido ataques cardíacos, foi atendido no hospital, para sobreviver com uma máquina, um coração mecânico. Então, nós nunca sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Então, olhar para essas situações e fazer caretas para elas também. Sorrir para as desgraças da vida. Não temer de enfrentá-las. E não permitir-se influenciar pelo que recebemos da sociedade, às vezes pela família mesmo nos educar dessa maneira. Ter fé e confiança que um ser superior vai estar olhando por nós. Em que em algum momento a situação irá se resolver, porque um ser se comove com a dor do outro. Por mais difícil que seja a situação para que o outro possa ajudar, ele sempre vai procurar ajudar. Se os animais o fazem, quem dirá nós, seres humanos? Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Olha que mensagem linda de Augusto Cury, né? Esse médico, psicoterapeuta e psiquiatra. Se tivermos o nosso interior, a nossa intimidade, a nossa consciência livre de preconceitos, de ansiedades e formações de questões que a sociedade nos impõe ali, nós vamos ser seres tranquilos, caminhar leves diante da vida. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam,
e nem mesmo Salomão se vestiu como o deles. Olhai as aves do céu, não plantam, não ceifam, e o Pai não lhes deixa faltar o alimento. Confiar em Jesus, confiar em Deus sempre. Uma outra questão, por que devemos nos conhecer, e obviamente é o que todos buscamos da vida, ser felizes, atingir a felicidade, viver momentos de alegria. Porque a partir do momento em que entendemos o que acontece dentro de nós, temos uma visão real do que somos, já não criamos mais aquela ilusão projetada pela sociedade e que nós fazemos de conta de atuar como verdadeiros atores e atrizes no palco da vida. Nós vamos nos enxergando nos nossos limites, nas nossas capacidades e incapacidades até. Porque na sociedade, não estou criticando, mundial, mas principalmente americana, que nós, no contexto aqui que nós vivemos, nós temos muito uma ideia de loser e de winner, né? De perdedor e de ganhador. Então, todos nasceram para ser vencedores. Tem que ter sucesso material, tem que ser o melhor em tudo que faz, se destacar em tudo que faz. Mas se nós todos fôssemos ter sucesso material, como os grandes têm, nos destacar em tudo que se faz e ser os que estão à frente de tudo, quem daria suporte para aqueles que estão lá, recebendo essas glórias, ou conseguindo atingir esses patamares? Então nós somos como que a base para que eles possam levantar as casas que eles constroem. Nós somos a fundação para que isso aconteça. Eles precisam de nós. Eles sabem disso. Apesar de estarem numa posição de destaque, eles sabem que só ali estão porque outros que não venceram ou se destacaram tanto quanto eles, serviram de uma maneira anônima, às vezes obscura e apagada. Nilson Pereira, que é o primo de Divaldo, desencarnou, ele, certa vez, Divaldo, o pessoal quis colocar ele para fazer palestra, assim como Divaldo é um excelente orador e uma mente absurda. E o Nilson tentou, e não conseguia. Muito tímido, calado, não projeta a voz, é a índole dele. Pessoa mais serena, muito calma no falar, tranquilo. E ele se deu conta daquilo e falou, olha, isso de fazer palestra, essa atividade não é para mim. Realmente eu não vim nessa vida para falar perante o público. A minha função é outra. E Divaldo fala assim, e realmente a função dele era outra. Era servir no anonimato. Para que eu permanecesse grande, que não sou. Claro que o Divaldo sabe a sua verdadeira grandeza. Para que eu destacasse, digamos, o trabalho, a doutrina, perante as pessoas. Ele o tinha como fiel suporte e companheiro. Então o Divaldo fala que toda a mansão do caminho, a estrutura física, foi projetada por Nilson, sem nunca ter ido à faculdade de engenharia para fazê-lo. Toda a parte de engenharia civil, a construção mesmo, os prédios, redes de esgoto, de água, redes elétricas, ele ajudava, fazia os trabalhos com os engenheiros, com o pessoal que estava lá. E na época nem tinha assim, os engenheiros, né? Ele mesmo que era o engenheiro da obra. E vários prédios sendo levantados, e ali ele participando daquilo em anonimato, calado. Mas a fala mais bonita que eu achei dele mesmo foi como a que ele nos trouxe uma vez que ele esteve aqui no centro, junto com o Divaldo. E todos assim, loucos para falar com o Divaldo, e aquele bolo de gente. Me aproximei dele na cozinha, no ambiente da cozinha. Falei, tio Nilson, tudo bem? Que ele dava essa liberdade para a gente. Tudo bem com o senhor? Como é que está o trabalho? E ele me pegou assim pelo braço e falou, vai lá, meu filho, vai lá conversar com o Divaldo, eu sei que você quer falar com ele. A humildade dele, né? Eu falei, não, tio Nilson, vou ter tempo para falar com o Divaldo também. Em algum momento deve ter uma oportunidade, nem que seja para dar um oi. Mas eu queria falar um pouco com o senhor também, conhecê-lo um pouco melhor. E conversando ali, num dado momento, ele falou assim, a vida faz-nos servir de diferentes formas. Eu vi Divaldo crescer como pessoa, como palestrante. E tentei ser palestrante, mas óbvio que não do nível dele. Mas a vida me ensinou de que a minha função era outra. Então eu decidi que, para que ele pudesse se destacar, eu precisava ajudar de alguma maneira. Quem sabe até me apagar. Então eu falei, como que eu posso servir para que ele destaque?
eu vou ser aquela pessoa que leva o microfone, que prepara o ambiente para que ele possa falar. E assim eu venho atuando até hoje na minha vida. E isso é muito bonito. Para que tudo aconteça, outros tiveram que participar. Para que essa reunião hoje acontecesse, como o nosso irmão aqui falou, as irmãs se organizaram para fazer o café, para limpar o chão, organizar as cadeiras. Para que eu viesse aqui hoje estar falando, o som está ligado, tudo está preparado, a projeção aqui na tela. Então, não que eu seja a estrela, mas, por enquanto, sou o foco das atenções por alguns minutos. Mas só o sou graças àqueles que fizeram a sua parte, a sua anônima contribuição. A felicidade é uma viagem, não um destino. Então, não esperamos chegar na felicidade. Felicidade é hoje, aqui, agora, neste momento que você está aqui. Felicidade é quando você está com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, tomando aquele café. Felicidade é aquele momento em que, antes de chegar na praia, no verão, você está dentro do carro, não, está em casa. Está ali, junto com a família, negociando. Vamos para onde? O que vamos levar? Vamos comer lá? Vamos comer no caminho? Interação entre as pessoas, interação entre os seres, saber entrar em acordo, ceder. Às vezes um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Um quer ir para a piscina, outro quer ir para a praia. Um quer comer num lugar, outro quer comer em outro. Isso é ser feliz. É aproveitar aqueles momentos que fazem mais sentido do que o próprio destino que se nos espera. Às vezes, numa viagem para determinado local, a gente vai aproveitar mais o trajeto, a beleza do trajeto, do que o próprio local. Acredito que já aconteceu com vocês. Comigo já passou várias vezes. O deslocamento foi mais agradável, as conversas, os assuntos que nós abordamos. E crianças também, num experimento, foram questionadas, e adultos, qual seria a pessoa que eles gostariam de convidar para jantar. E quando perguntou-se para os pais e para as mães, os pais já responderam logo, né? A Angelina Jolie, aquela brasileira modelo lá, Gisele Bündchen, só foi pegando coisa assim, feia, só mulher feia, né? Os homens. E as mulheres, o Brad Pitt, para poder se vingar, né? O Richard Gere, Tom Cruise, George Clooney. E os pais olhavam e teve uma que falou assim, o Justin Bieber, né? E o pai olhou assim, na minha casa ele não entra, não. Pobrezinho do rapaz, né? Ele simplesmente está expressando, às vezes, questões que ele tem íntimas dentro dele, que ele não pôde expressar, quem sabe, na pré-adolescência. Mas que ele vai aprender em algum momento a voltar para o caminho mais correto. Mas está fazendo a sua missão, a sua função, que é tentar divulgar algo de bom, que é a música. E todos ali falaram o que quiseram falar aos pais. Depois foram para as crianças. Meus irmãos, que surpresa! Todas as crianças, novamente, unanimemente, quando se perguntou, quem você levaria para um jantar na sua casa? Teve uma que perguntou assim, tem que ser famoso? Aí o entrevistador, não necessariamente. E todas elas, o meu pai e a minha mãe, a minha família, os meus irmãos. Todas responderam. E os pais, quando viram aquelas respostas, todos se emocionaram. Por quê? Naquele momento, eles compreenderam que o mais importante para aquelas crianças não era o que estava na mesa ou a mesa em que eles estavam comendo. Era o momento em que eles, como família, que se amam, seres que se amam e se querem, se protegem, estavam aproveitando para estar juntos. Esses são momentos preciosos na nossa vida, impagáveis. E são como uma grande viagem, em que o destino vale menos do que aquele próprio momento que a gente está vivenciando. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de nós. Não é por fora que nós vamos expressar alegria. A alegria vai ser íntima, interior. Como fazer para se autoconhecer? Já que nós vimos que é algo que é importante, que faz bem, como é que nós podemos fazer? É como uma grande caminhada. Nós temos um ponto que a gente quer atingir, um determinado local que a gente quer ir, ou sabe que aquele
destino vai nos levar em algum local, aquela caminhada. Então nós temos que fazer o que primeiro? Dar o primeiro passo. Querer caminhar. Isso é o mais importante. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, mesmo que tu já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um caminho a fazer. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, como nós conhecemos. Então nunca pense que por você ter já um foco, um destino traçado, uma rota que você vai seguir ali, que aquela é a única. Em algum momento você vai se dar conta de que tem várias outras opções que você pode optar por elas. E é curioso, porque aqui o Santo Agostinho, esse tu dele ficou meio paraense, né, no norte do Brasil. Tu sabes, tu queres, tu vais tomar hoje comigo aqui um copo de leite. Primeiro, para que nós possamos realizar o autoconhecimento. Como fazê-lo? Porque eu não poderia simplesmente chegar aqui e falar para vocês. Por que é muito importante que nos conhecemos? Porque nós vamos nos desfazer de valores que já estão arraigados, saber quais os bons e os ruins, e vamos ser felizes. Ah, muito bom! E aí, como é que a gente faz então? Ficaria difícil, não é verdade? Então, nós sugerimos, de certa maneira, alguns passos. O primeiro deles é elaborar questões. O espírita em si já tem no gene o gene perguntador. Se naquela variedade de genes que os cientistas descobriram para a humanidade, o questionador e o perguntador devem fazer parte do nosso DNA como espíritas, porque gostamos de fazer perguntas, como todas as pessoas, mas os espíritas são bem mais. Então comece pelas perguntas, pelo mais óbvio. Por que da vida? Por que estar aqui? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Por que eu sinto dessa maneira quando algo acontece? Por que eu reajo desta maneira quando sou provocado numa determinada situação? Então, esse parar e questionar-se já é um excelente primeiro passo que nós vamos dar na nossa caminhada. E já é um meio, o próprio autoconhecimento, que Sócrates já falava dele na Antiguidade, que nos é trazido na questão de 919 do Livro dos Espíritos. Olhem para vocês verem. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vêm os Espíritos e nos dizem, o sábio da Antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então Kardec queria justamente esse como fazer. Ele sabia da importância deste autoconhecimento e já havia compreendido isso. Que nos projetarmos para dentro, entendermos-nos como seres muito mais além do que nos vemos, era muitíssimo importante, aos espelhos se refletindo um para dentro do outro. Então, como fazê-lo? Segue a orientação de um grande sábio, conheça-te a ti mesmo, faça o autoconhecimento. Mas o Sócrates não tirou isso dele mesmo. Quando Sócrates ia num templo, que era uma casa de orações, um local onde tinha uma médium que se chamava Petonisa, estava escrito na entrada uma frase que é essa aí, ó, conhece-te, seria homem que tem no início também. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então a sabedoria antiga já refletida naquele tempo de milhares e milhares de anos, para mais de 5.000 anos da agora, da nossa referência, eles já vinham falando para nós, de maneira direta ou indireta. Conheça-te a ti mesmo. O Almir Sater, que é um grande filósofo da música brasileira, então, não sei se todos conhecem, ele compôs uma música muito bonita, que é aquela Ando Devagar, e expressa um pouco esse pensamento. Ele fala assim, ando devagar porque já tive pressa, e já, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois carrego a certeza de que nada sei. Obrigado pela ajuda, viu? Pois carrego a certeza de que pouco eu sei, que nada sei. Olha, inspirado pelo Sócrates, para fazer a letra da música. Parou a correria, respirou um pouquinho, ando devagar. Calma, o mundo nos pede hoje para andar como sempre esteve. Corra, corra, agite-se, movimente, agilidade, produção, homem, produção, dinheiro. Ah, meu Deus.
E isso ficou incutido em nós até hoje. Tudo tem que fazer correndo, agitado, não para fazer. Sai mal feito, inacabado, com baixa qualidade. Quer comprar um carro de qualidade? Compra carros que são feitos entre, se puder saber o dia da fabricação, entre terça e quinta-feira, nunca na segunda e nem na sexta. Sábado e domingo, então, meus amigos trabalhavam na Fiat, em Betim, em Belo Horizonte, falavam todos a mesma coisa. Adriano, quando você for comprar um carro, tinha uma maneira de se saber, sabe? Olha o dia que o carro, e olha o dia da semana que o carro foi feito. Operário, dia de sexta-feira, não quer saber de apertar parafuso direito, ele quer a farra. E na segunda-feira, está na ressaca da farra da sexta, do sábado e do domingo. Então andar mais devagar, mais sereno e mais tranquilo, para ver as coisas de uma maneira diferente. E vai chegar à conclusão como ele chegou, de que muito pouca coisa ele sabe, praticamente nada sabe. E ele, na história dessa música, ele traz que foi uma música composta tão rapidamente, ele tem essa alma espírita nele. Me parece que ele é espírita, não tenho certeza absoluta, mas ele já vi da boca dele esse relato. Ele, falando de que a música, ele chegou na casa de Renato Teixeira, que é um grande compositor também brasileiro, de músicas sertanejas também, e de que viu lá um violão de alguém da família do Renato, né? Do filho dele, e o violão estava até faltando corda, acho que tinha só 3 cordas, algo assim, o violão tem 6, né, meus irmãos? Cordas. E o Almir pegou aquele violão e começou a brincar com ele lá, com algumas notas. E o Renato escutou, falou, Almir, aí dá para sair uma música bonita, hein? Aí pegou um papel e começou a escrever. E o Almir continuava na sua melodia, nas notas, e o Renato escrevendo. Coisa de 5 minutos, meu irmão. 5 minutos saiu essa música. E eles olharam para o outro assim, uau, como a gente é bom, né? Não, a gente nada sabe. Falou que aquilo ali foi inspiração espiritual mesmo, a psicografia. Ele fala para Inesita Barroso, no programa Viola, Minha Viola. Uma simplicidade, o Almir é muito simples, é uma pessoa do campo, né? Vive num Pantanal, no meio dos animais, no mato. Ele é simples na sua essência. Ele mostra, perfuma o que ele é como realmente uma flor de simplicidade nesse aspecto. Uma pessoa da natureza. Então, com certeza, os espíritos que ali estavam, quem sabe até o Sócrates, né, deu uma palhinha lá, falou, deixa eu botar aqui minha contribuição, para que eles pudessem fazer. E ele, assim que chegou na casa dele, nesse mesmo dia, a Maria Bethânia, também famosa. Eu sei que para os americanos fica um pouco difícil de compreender, mas é quase que assim, na música sertaneja brasileira, um Frank Sinatra para vocês aqui. É muito importante eles para nós. Então a Maria Bethânia ligou para ele e falou, você tem alguma música? Ele falou, por agora não tenho nada não, mas nenhuma. Eu falei, estou trazendo uma aqui, que eu mais o Renato acabamos de fazer, mas eu ainda quero ver se precisa de corrigir. Então qual que é? Canta aí para mim. Ele pegou a viola, cantou, tocou. Essa mesmo, não muda nada não, quero gravar. Amanhã mesmo eu já vou levar para o estúdio. E aí foi. Ou seja, a espiritualidade não deu tempo nem de mexer na música em si, porque ficou linda e hoje é um hino para nós, convidando ao quê? A serenar, a ter um passo mais calmo, mais tranquilo, a olhar para si. Fala de maçãs, sentir o sabor das massas e das maçãs, ou seja, quando você parar para estar com alguém, estar comendo, né? Você aproveitar aquilo, degustar. Você está conversando com alguém, aproveita aquela conversa. Você está aqui agora nessa palestra, às vezes está meio assim, não está bem naquele assunto que você tanto queria, mas deguste. Às vezes nós não comemos tudo que queremos, ou nem tudo que gostamos de comer, mas comemos e aproveitamos. Sentir um pouco o sabor. E às vezes só engolimos a comida. O conteúdo espírita ele tem sido muito assim trazido. As pessoas têm engolido sem mastigar. Pega um tema e joga aquilo para dentro, já ouvi falar, e você pergunta a pessoa assim, e aonde que tem referência para esse tema? Você já ouviu falar tanto? Quando se fala de perdão, por exemplo. Eu já ouvi palestra de fulano, de ciclano, contou a piada assim, contou um caso assado. Falei, mas e aonde você viu a referência para o tema na obra espírita? Ou seja, engoliu, não digeriu. Então, nós precisamos digerir um pouco mais. Quando nos olhamos
mais interiormente, vamos ter alguns desafios a enfrentar. É como se fosse um garimpeiro, quando ele está buscando ouro, vai vir junto naquela água areia, pedra, sujeiras. Então, quando começamos a nos olhar, vamos ver algumas coisas que vão nos desagradar, mas fazem parte do processo, porque vai ser um processo de vivência real. Nós não vamos mais ter aquela ilusão criada pela nossa família, em nós, pelos nossos pais, de às vezes trazer para nós, você é a criatura mais inteligente da escola, quiçá do mundo. Aí a pessoa vai assimilando aquilo. Bem parecido com o filho de um cidadão muito orgulhoso em certo aspecto, que o pai virou para o filho e perguntou assim, muito orgulhoso de ser o pai, né? Tá todo ali se achando. Falou, meu filho, se você tivesse que escolher um outro pai, ou escolher um pai, qual que você escolheria, né? Você pode me dizer? E o filho assim olhou para o pai e disse, ah, papai, escolheria você. Se encheu todo, né? Sou eu, né? Mas por quê? Não devia ter feito essa pergunta. O filho então responde, porque só tendo um pai como você, eu teria um filho como eu. O filho era muito pior do que o pai. Já colocou aquilo na criança. Por quê? Começou a trabalhar nele um dos aspectos mais difíceis que nós todos temos que reconhecer em nós, que todos nós o temos, que é o egoísmo, que é o valor exacerbado, exagerado que nós damos a nós mesmos, ou querer só para nós mesmos. Então Kardec até nos traz na questão 913 dos maus hábitos, dos vícios, né, comportamentais, morais, qual mais, assim, que está ali na base de todos? E ele nos traz que é o egoísmo, que eles já várias vezes foram citando na obra. Que o egoísmo deriva todo o mal. Estudemos todos os vícios e veremos que a base está no egoísmo. Eu gosto muito dessa afirmação. E realmente ela, para mim, se identifica e é muito verdadeira. Obviamente tem que ser, porque é trazida por espíritos superiores. Por que do egoísmo? Meus irmãos, o ego é o eu, essa visão que eu tenho do eu. Ismo, sistema, quando eu me acho no centro de tudo, só quero para mim, só vou dar valor às coisas que me interessam, fazer aquilo que beneficie a mim. Então isso vai promover em mim realmente uma maneira isolada de querer, de ser, que vai entrar como portas que vão se abrindo para todas essas outras imperfeições ou maus hábitos ou vícios de comportamento. Inveja, orgulho, ambição, vaidade. Por que a inveja? Eu sou egoísta, eu penso só em mim. Eu vejo alguém se destacando numa determinada área de trabalho e eu faço aquele mesmo trabalho. Eu olho aquela pessoa se destaca e digo, isso não pode. Eu é quem mereço, eu é que tenho que me destacar. Então eu vou ter uma inveja daquela pessoa a partir do momento em que eu digo, eu vou tomar o trabalho dele para ficar para mim, porque ele não merece aquele trabalho. Ao passo de que se nós formos olhar, mas isso daí poderia ser a pessoa ter aquele outro como uma referência de estímulo. Aí sim é bom. O egoísmo é você querer o que o outro tem. Você ser estimulado ao que o outro faz e a fazer também, isso não é inveja. Isso faz parte da nossa vida. Isso é você ser capaz de realizar o que o outro faz e sentir-se capaz e poder fazer. Então isso não é inveja. O orgulho, que deriva do egoísmo, que é o excesso que nós damos de valor a nós mesmos. O orgulho nos faz nos julgar muito mais do que nós somos. Orgulhos, acima de. Eu sou tão egoísta, fechado, vivendo por mim mesmo, que eu sempre me considero acima das outras pessoas e mais importantes. Bem como aquele filho trouxe para o pai. É não aceitar uma comparação. Os orgulhosos não aceitam. É difícil. Aquilo entra assim, atravessando. O ouvido se fecha. Por quê? Ele se sente totalmente superior, ele não aceita ser comparado. Como me comparar com essa criatura tão mais inferior do que eu? Não pode. E a vos considerades, ao contrário, tão acima dos nossos irmãos, que em espírito ou em posição social, que mesmo em vantagens pessoais,
que o menor paralelo nos irrita. Qualquer comparaçãozinha pequena que seja, nos irrita e nos aborrece. E o que acontece, então, nós ficamos com raiva, nos entregamos à ira. Não existe coisa pior, os especialistas nos trazem, que ficar comparando filhos uns com os outros, ou na família, filhos com primos, ou com qualquer outra pessoa. Cada um fornece o que pode fornecer e expressa o que pode expressar. Quando nós pegamos dois irmãos e falamos, olha, esse aqui, ele é bem melhor do que você. Olha seu irmão aqui, olha, como ele pintou aquela porta tão bonitinho, e você vai lá tentar e faz uma coisa absurdamente feia, e um pai ou uma mãe fala, olha para você ver que você não serve para nada. Seu irmão foi lá e pintou a porta, ficou uma maravilha. Nem eu teria feito. Como que você vai olhar para o seu irmão? Ó, meu irmão, você é um ser evoluído e eu ainda preciso aprender muito com você. Claro que não. A maioria de nós ainda, nos instintos que se manifestam fortemente em nós, vamos dizer, eu vou eliminá-lo, porque aí não tendo adversário ou como comparar, eu fico sendo o único. Lembra para vocês uma história, Caim e Abel? Bem assim, né? Um ia lá, fazia uma figurinha, uma fogueirinha, e Deus dizia, maravilha, que bonito, que fogo. O outro fazia lá um outro arranjo, e Deus, óbvio que Deus jamais faria isso. Até que um matou o outro. Que isso foi uma visão humana colocada na Bíblia para refletir o quê? Chamar a atenção do que existe em nós. O filho pródigo, aquele que espalhou as riquezas, e quando o pai o recebe nos braços, o outro fala, mas meu pai, eu sempre fiz sempre o que você me pedia, sempre estive contigo, e agora você o aceita de volta? E faz até uma festa? Como? E não participou, e não quis ir participar daquela festa. Foi uma história, não foi uma história real, foi uma parábola que Jesus contou, com o intuito de quê? Mostrar que muitas das vezes em nós mesmos que estamos seguindo os ensinamentos religiosos, ou tentando uma prática religiosa, sentimos a inveja, ou temos esse sentimento ainda forte dentro de nós, que vai se manifestar quando provocado. Cuidado, meus irmãos, se forem muito orgulhosos ou se o orgulho estiver muito erradicado em nós, porque o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã. O orgulho, trabalhado por Jesus, que é essa alma excepcional, ele próprio, o ser mais evoluído que já teve na Terra, quando questionavam quem poderia substituí-lo quando ele se fosse, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos próprios discípulos, que era uma atitude dos escravos, daqueles que serviam na sociedade, nas casas, quando chegavam as pessoas, os donos das casas ordenavam aos escravos que se abaixassem com uma toalha, pegassem, lavassem os pés dos viajantes ou daqueles que recebiam como visitas, para que eles pudessem sentir-se mais confortáveis, porque vinham de uma caminhada no deserto. E Jesus abaixou-se e lavou os pés de todos os seus discípulos. E num dado momento, Pedro próprio disse, não, Senhor, não vai me lavar os pés, não. O Senhor, essa alma tão elevada, né? Não é certo. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, não queirais ser melhor do que qualquer um dos outros vossos irmãos. Aí ele entendeu. Se todos estavam aceitando que Jesus os lavasse os pés, é porque tinha um sentido naquele ensinamento, deles também se permitirem ser lavados por Jesus. E ele orgulhosamente quis ser superior em humildade, olha o contraste, né? A contradição. E Jesus o chamou de volta a si. Olhe, não queira ser melhor do que qualquer um dos outros de vossos irmãos. E é uma atitude de Jesus muito linda. Certa vez fizemos esse experimento lá no centro, numa reunião de trabalhadores. Meus irmãos. Não sei se fez aqui esse experimento quando o Júlio fez reunião de trabalhadores. Lavar os pés uns dos outros. É complicado. Levei numa boa, meio como piada. Graças a Deus não tinha chulé. Mas o constrangimento de certas pessoas, você via nitidamente na face. Absurdo quanto que eles estavam incomodados com aquilo. Eu vi a menina que foi lavar meus pés assim, ela tremia. Eu falei, não tem chulé, a unha está cortada, né? Tá bonitinha. Até minha esposa fala, seu pé é tão macio, você trabalha com botas, né? Como pode ter um pezinho tão macio? Eu falei, tem que ter alguma coisa boa, né? Bonitinha para poder compensar às vezes, já que o total não é tão assim. Eu
falou, não, essa pele do seu pé, que ela fica muito intrigada, que o dela é meio complicadinho, sabe? Não vou nem descrever. Mas aí eu vi a menina assim tremendo, eu falei, você está tremendo por quê? Ela falou, ai, Adriano, eu lavando seus pés, que vergonha, que não sei o que tem. Aí eu falei, olha, aí contei a história de Pedro, né? Eu falei, Pedro queria se recusar que Jesus lhe lavasse os pés, e Jesus lhe chamou a atenção. Então não queira ser melhor do que qualquer um dos outros aqui, não, e se recusar a lavar meu pé, porque depois eu vou lavar os seus, que era a troca que era feita. E depois eu vou lavar os seus pés também. E ela como que relaxou naquele momento, entendeu a posição que nós deveríamos nos colocar. Umas vezes servindo, outras sendo servidores. Não temer o enfrentamento pessoal, obviamente, é um dos passos que nós temos que ter também. Tudo que você começa a enxergar em você, aquilo que incomoda, aquilo que você vê que é algo que a sociedade até recrimina, mas que ao mesmo tempo estimula a ser egoísta, mas ao mesmo tempo fala, você é muito egoísta. Mas a própria sociedade diz, você tem que ser o primeiro e o único. Não existem segundo e terceiro lugares. É uma contradição, não é verdade? Um grupo de crianças, certa feita, dizem-se estudos de antropologia, que um antropólogo foi dar às crianças uma cesta e disse a eles, na África isso, de doces e guloseimas. O que chegar primeiro naquela árvore ganha essa cesta de doces e guloseimas. E as crianças saíram correndo e todas se deram as mãos e chegaram juntas na árvore e começaram a celebrar. E o antropólogo disse, mas aí não teve o primeiro, vocês chegaram juntos, e agora? Ele falou, agora a gente divide entre nós. Mas qual o sentido disso? Se a ideia era que chegasse um primeiro. E eles disseram, mas que graça teria, que felicidade nós iríamos ter, se nós, unicamente um, tivesse que usufruir desses doces. Nós somos todos um e nos vemos assim. Ou seja, a alegria de um é a alegria de todos. Todos compartilham as alegrias e as tristezas. E conhecereis a verdade, e ela vos dará asas e libertará. Enfrentar o comodismo. Esse é um passo complicado, né, meus irmãos? Para dar o primeiro passo não é fácil não, hein? Quem dirá sair dessa lagoa aí? Apareceu uma cobra aí debaixo dessa folha aí de igarapé, vocês vão ver. E Freud nos traz, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Aí sim, às vezes nós ficamos bem acomodados na posição que nos encontramos e não queremos mais sair dela, por quê? Está confortável, está cômodo, está agradável. Mas vai doer, a depressão vai chegar, a ansiedade vai chegar, dores de cabeça, insônia, problemas intestinais, não quer dizer que é só isso, viu, meus irmãos? Mas várias questões vão começar a se manifestar. E você vai chegar um momento, e eu chego também, que nós temos que nos levantar. É como aquele cão que está deitado num prego, e passa um visitante perto da borracharia, e vê aquele cão lá deitado no prego, e está ai, 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 como todo cão faz. E ele percebe, né, aquele cãozinho chorando, e pergunta para o borracheiro, mas o que está acontecendo? O animalzinho está doente? Está precisando de cuidados? Falei, não, porque tem um prego ali onde ele está deitado. Bem no local ele põe ali, tem um prego do piso que sobe, aí ele insiste em colocar a cama dele ali. Ué, mas por que ele não sai dali? Aí o borracheiro, filósofo nessa hora, né, vira para ele e fala, sabe por quê? É porque ainda não doeu o suficiente para ele se levantar. Na hora que doer, aí ele sai, ele muda de lugar. E nós somos bem assim. Nós ficamos numa determinada situação até que o prego nos incomode, que é o prego da dor física ou da dor moral. E quando nos incomoda, nós buscamos a casa espírita, os ensinamentos evangélicos, água fluidificada. Meus irmãos, buscamos qualquer coisa. O que as pessoas nos disserem que vai nos auxiliar para que aquela dor se alivie, nós vamos procurar. E para ter certeza... aqui já vamos fechar. Para ter certeza de que todos nós temos algo em nós que pode ser mudado e a divindade nos vê como potenciais estrelas nesse universo da vida, nós temos a história de Gregório no livro Libertação. Gregório, André Luiz, nos traz justamente o relato a respeito da vida de um homem que havia sido até um dos papas aqui na Terra.
E este, quando desencarnou, foi para uma região muito profunda no plano espiritual, uma região de trevas, de abismos. E lá, ele em si se tornou o chefe de uma grande falange de espíritos, atingiu uma certa posição naquela hierarquia do submundo, em que eles o temiam, em que ele tinha diversos espíritos maus em si, ignorantes em fazer o bem, que esse é o teor da maldade, em que ele os comandava. E esse Gregório, eles com um grupo de espíritos, comandados por Saldanha, que era um dos seus assistentes diretos, em torno de 60 espíritos, eles obsidiavam, eles estavam assediando espiritualmente uma pessoa, uma jovem de nome Margarida. E essa Margarida, num dado momento, já praticamente quase que desencarnando, ela recebeu auxílio do plano espiritual, através de orações que a mãezinha dela promoveu, e pela intercessão de um dos mentores espirituais que até auxiliava André Luiz no mundo espiritual, em determinado período, que se chamava Gúbio. Por quê? Margarida havia sido filha de Gúbio. Então ele, na dor de um pai, vendo a filha naquele sofrimento, resolveu interceder com a permissão do plano maior, com a permissão de Deus. Porque Margarida e Gregório já haviam tido relações em outras reencarnações, em que eles conviveram em diversas situações, mas que pela deformidade moral de ambos, ela em um dado momento o siliciou, o flagelou, ou ela maltratou demais, o escravizou e fez tremendas horroridades com ele. Então Gregório tomou ódio de Margarida, queria se vingar, e mandou esses espíritos fossem até a casa dela e a obsidiassem, a assediassem espiritualmente, e ela já não estava mais suportando, quase desencarnando, de tão forte que era aquela influência. E os espíritos, junto com André Luiz, ele participando daquela, queriam ajudá-lo. E a maneira que eles encontraram primeiras foi acessar a Saldanha, que era o chefe direto deles. E Saldanha, através da conversa, do esclarecimento e do entendimento, acabou cedendo, porque já estava sentindo-se, já como que triste com aquela vida que ele vivia. Já como que não tinha mais sentido fazer tanta maldade, porque chega num ponto que a criatura se cansa de fazer, porque não é o fluxo correto da vida. Você está indo contra a correnteza, num dado momento seus braços se cansam e você se permite descer o rio da vida, no fluxo do amor. E Saldanha se entregou. Abrindo um parêntese rápido, Saldanha, nós tivemos a alegria de conhecer o médium Wênio Wendling. Ele conviveu com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, médium de uma vidência, uma clarividência absurda, psicografia, psicofonia, até reunião de materializações na Fraternidade Espírita Irmão Glaxo, o senhor Wênio realizava. Várias pessoas me relataram quadros assim lindos e maravilhosos que aconteceram. Então era um médium realmente ostensivo, de um alto potencial. E o seu Wênio relatava sempre que o Saldanha era um dos benfeitores da casa. Depois que ele havia mudado a sua forma de enxergar a vida, ele passou a auxiliar no plano espiritual. E ali naquela casa, quanto em outras mais, ele já atuava na equipe espiritual ajudando, como tarefeiro. E aqueles espíritos já que trabalharam Saldanha, que revoltou muito a Gregório, foram até Gregório e conseguiram, de certa maneira, acesso a ele, e começaram também a tocar o coração de Gregório, nas trevas, meus irmãos, um ser que estava nas trevas, que ele já estava entediado daquela situação, porque ele via que o mal não conseguia realmente vencer o bem. E a mãe dele, já há mais de 50 anos, chamava-se Matilde, estava intercedendo por ele também, por Gregório, que era um espírito já de altíssima evolução. A mãe seguiu um caminho e o filho seguiu outro. Mas num dado momento, Gregório, revoltado com a ação de André Luiz e da equipe espiritual, tenta até atacá-los no mundo espiritual. E onde os espíritos, sentindo que ali o momento já estava para realmente ficar sobre uma situação em que eles estavam sendo ameaçados, eles oram ao Pai, a Deus, e pedem auxílio. E eis que se manifesta perante aquele grupo de espíritos, mais de 200 revoltados, porque é assim no plano espiritual, como se fosse aqui. Você fisicamente sente como se está aqui na Terra. E eles com paus e pedras e com facões para atacar aquele grupo, Matilde se manifesta frente àquele grupo, frente a Gregório. E ele toma um choque.
quando vê a própria mãe ali se manifestando. E ela começa a cativar na sua fala, a convidá-lo a voltar ao seu seio materno, para em trabalho restaurador, em próximas encarnações, voltar ao caminho do bem. Que ela iria acolhê-lo como filho da alma e cuidar dele para que ele pudesse novamente trilhar o caminho do bem. E um amor de mãe, quando o ser já está preparado para se render, ele é irresistível. Não conseguiu, se rendeu àquela mãe e hoje, quiçá onde estará ele, quem sabe já se refazendo dos seus erros pretéritos. Como queríamos fechar e deixar este quadro positivamente encerrado? Por mais dificuldades interiores que tenhamos, quando nos enxergamos, por mais que seja desafiador enxergar em nós questões como orgulho, inveja, egoísmo, a vaidade, ciúmes, positivamente esses valores podem ser transformados. Que na treva da nossa ignorância uma luz irá se acender, como um coração de Jesus, um coração de mãe, ou o próprio Deus se manifestando em amor para todos nós, para que a gente possa ter uma nova oportunidade e reconhecer-se verdadeiramente como seres criados para o bem e para o amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.